Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você está em mais um programa nosso, em nosso canal do YouTube, youtube.com/GP Total. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje, Brasil em festa. Diogo Moreira, campeão da Moto2, primeiro campeão brasileiro de um evento organizado pela Federação de Motociclismo, a FIM. E para a gente falar sobre a trajetória não só dele no campeonato, mas como para a gente poder fazer deste programa uma grande celebração do Brasil nas duas rodas, a celebração do Brasil em seus grandes feitos internacionais, a gente tem aqui dois convidados para lá de especiais. Temos meu companheiro de bancada, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste canal e no nosso ecossistema GP Total. E trago aqui os queridos amigos Lucas Carioli, Notícias Motociclistas, e Rodrigo Félix, também aqui fazendo sua estreia no GP Total. Ele que acompanha bastante o GP Total e que também tem essa paixão pelas duas rodas e vai trazer muita informação também, muito da sua análise, muito do seu conhecimento histórico aqui. Antes da gente começar, vou, até mesmo de passar bola para vocês, vou colocar aqui um vídeo do Márcio Madeira, ele que não pôde participar hoje, mas que mandou aqui um recado especial para vocês, e claro, sobre esse grande feito do Diogo Moreira, que carimba aí o seu passaporte para a MotoGP com um campeonato muito sólido de aprendizado, de velocidade, de consistência, de cabeça, e que faz com que o Brasil realmente tenha novamente um representante da MotoGP vindo de uma forma maravilhosa para a categoria principal. Vamos ao recado do Márcio. Olá, amigos. Carioli, Félix, uma satisfação ter vocês aí junto com a gente, que venham muitas outras vezes. A moto é um assunto que a gente curte demais aqui. Giavone, João também, amigos de casa. Eu não estou participando hoje, a casa ia ficar muito cheia, vocês merecem ter mais tempo para falar, mas eu quis deixar uma coisinha registrada aqui. Eu gostei muito desse campeonato do Diogo, muito mesmo. Ficar 61 pontos atrás, dá mais de 2 vitórias, né, de diferença, depois cair de novo para 60 e conseguir a arrancada que ele arrancou, e não foi fortuito. Teve um momento da desclassificação do Manu Gonzalez, mas não foi fortuito, ele arrancou muito forte no fim. Me lembrou muito o estilo do Piquet de vencer campeonato, o estilo de bater na hora certa, de crescer no momentos decisivos, botar pressão, em especial 83, que foi provavelmente o maior título do Nelson. Ele foi somando pontos, correndo por vitórias ao longo da primeira metade da temporada, se manteve mais ou menos entre os primeiros, mas cresceu muito no momento decisivo. Ele foi aprendendo muito bem a controlar os pneus, a administrar os pneus, sempre chegando muito forte ao fim das provas. Isso é muito importante, a característica de um campeão de destaque. E a forma como ele correu em Portugal, uma corrida que ele podia ter ficado só marcando o Manu Gonzalez, e ele bateu no peito e vou para vencer. Isso, muito Piquet, isso, de crescer na hora decisiva, de partir para cima, de botar pressão, entrar na cabeça do adversário. Ele não precisava vencer aquela prova e correu para isso. Se a gente lembrar, até a África do Sul 83, o Nelson também foi que nem um louco para cima. Ele acabou com a Renault, acabou com o Prost, né? E aí quando o Prost abandona, ele tira o pé, e foi de certa forma o que o Diogo fez agora, na última etapa, que ele não precisava vencer, tinha muita vantagem, e correu realmente para pontuar e para sacramentar o título. Então, assim, pilotos que são inteligentes e que vão entendendo o equipamento. O Bortoleto tem essa característica também fez isso na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Os pilotos que vão entendendo o equipamento, que vão melhorando ao longo do ano, e que conseguem se adaptar às circunstâncias e entender o que faz aquele equipamento andar rápido, andar forte durante bastante tempo, são pilotos que dependem menos do contexto, né? Eles se adaptam. Então, eu gosto muito disso, gostei muito desse título, dessa campanha, sobretudo a segunda metade dela.
Eu acho que ele chega muito forte, preparado para a MotoGP, e pode ter uma carreira realmente sólida ali. Temos boas perspectivas. Gostei muito. Isso aí, amigos, bom programa para vocês. Obrigado mais uma vez por terem vindo. Um abraço, pessoal de casa. Grande abraço para o Márcio e um recado dado aí, uma campanha de um piloto que teve aí sua semelhança, inclusive, com as atitudes de Nelson Piquet para a construção de seus campeonatos. Ao mesmo tempo que eu enxergo um pouco o paralelo da caminhada do Gabriel Bortoleto até chegar à Fórmula 1. Eu consigo enxergar paralelos também. Vou começar, João, se você me permite, vou começar com o Rodrigo Félix, que está fazendo sua estreia aqui no canal, para que ele se apresente, fale um pouco de si mesmo e, claro, Rodrigo, o que você achou aí do Diogo Moreira, o campeonato, como é que ele chega para a MotoGP, enfim, você que acompanha bastante o mundo das duas rodas aí, fala um pouco de você e do Diogo, nosso novo campeão. Bom, muito boa noite aos amigos aí. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite feito. Eu já tinha dito antes ao Lucas que assim, o GP Total faz parte da minha rotina de leitura sobre esporte a motor desde 2002. Então, assim, estar junto com vocês hoje é uma grande honra. Estou representando a equipe do Guarani Marbles aqui, do blog do André também, onde eu brinco de escrever alguma coisa, que a MotoGP é uma coisa que eu acompanho já há muito tempo. Eu comecei, a primeira coisa que eu assisti, acho que de corrida na televisão, foi corrida de moto. Então, assim, antes da Fórmula 1, a MotoGP chegou para mim. Naqueles tempos lá do Esporte Total na Band, né, 93, ali, acompanhando o início da carreira, a carreira do Alexandre Barros ali, no seu início e tudo mais. E, assim, ao longo desses anos, acompanhando e lendo e pesquisando sobre os campeonatos, né, porque a MotoGP é muito diversa, muito complexa também, por causa das diferenciações das categorias. E uma coisa que, assim, trazendo toda essa história, acompanhando essas histórias todas, ao constatar que, por exemplo, o Diogo Moreira poderia ser campeão ao longo desse ano, eu fiquei até, assim, meio que surpreso, mas eu acho que a ficha caiu mesmo naquele GP da Alemanha, que foi logo após a primeira vitória dele, né, que tinha sido em Assen uma semana antes. Ele veio ultrapassando todo mundo, e ali eu enxerguei e falei, olha, ele está ainda atrás do campeonato, mas acho que ainda vai dar. Daria para chegar. E uma coisa que o Márcio pontuou muito bem é que esse campeonato dele fica muito marcado pelo aspecto psicológico. E ele demonstra, assim, ter uma força mental muito grande e soube realmente bater no Manuel Gonzalez na hora certa. E principalmente não reagiu no microfone, né? Que é uma coisa interessante que eu acho que daqui para frente na carreira dele a gente vai poder observar bem. E é uma coisa que me agradou muito também nele, a postura dele de não pegar aquela pilha de entrar em polêmica, de fazer declarações, responder, sabe, no mesmo nível, assim, às vezes até meio infantiloide ali do Manuel Gonzalez, enfim. Então, eu acho que, assim, o peso disso para a conquista do esporte a motor do Brasil é imenso, é gigantesco. Eu acho que, assim, pegou muita gente de surpresa e eu espero que daqui para frente as coisas sejam tratadas com o devido respeito que elas merecem, né? É isso aí. Passo a bola agora para o nosso habituê do mundo das rodas aqui, meu xará Lucas Carioli. Fale um pouco sobre a questão de que é uma conquista brasileira em um ramo que é muito diferente das quatro rodas. A gente costuma aqui, claro, a gente dá muita ênfase, muita profundidade às conquistas brasileiras, sobretudo na Fórmula 1 e outras categorias top, né? A gente já teve entrevista aqui de 4 horas com o Raul Boesio, ele falando sobre o seu campeonato mundial de marcas de 87 pela Jaguar, mas muito nas quatro rodas. E agora a gente tem uma nova milestone, digamos assim, um novo feito de um piloto brasileiro nas duas rodas. Você aproveitou esse momento também para colocar uma matéria muito legal no teu site, que é o Notícias Motociclísticas, para você falar um pouco da importância de outros pilotos que também tiveram feitos muito grandes nas duas rodas. Queria entender o tamanho do Diogo Moreira, o tamanho do feito dele
de acordo com, inclusive, a trajetória que você estudou para trazer isso aqui. Eu vou até trazer o site aqui, até porque é um negócio muito legal, porque tem muito a ver com a proposta do GP Total, que é de trazer a história, ter essa pegada histórica, mostrar que ninguém nasceu ontem, que é toda uma trajetória até a gente chegar nos dias atuais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa nova realização do Brasil. Meu boa noite, meu grande amigo. Boa noite a todos, né? É um feito extraordinário, né? Como já foi frisado na transmissão e em outros meios de comunicação, é um feito extraordinário porque não parecia que conseguiríamos chegar lá, né? Parecia que ia levar muito mais tempo para chegarmos lá e de repente chegou, sabe? Aqui no Brasil, o motociclismo brasileiro, ele existe, né? Praticamente ao mesmo tempo do que o do exterior, né? Mas de uma forma bem mais desorganizada, de uma forma bem, assim, com muito menos presença de montadora, com muito menos presença de imprensa. A gente não tinha uma imprensa especializada em motociclismo até muito pouco tempo atrás, sabe? E toda essa turma, assim, né, que tentou fazer uma carreira na Europa nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, realmente foram aventureiros, assim, porque eles não tiveram apoio, né, um apoio organizado como tem na Itália, como tem na Espanha, né, são dois países que curtem muito motociclismo, tem uma imprensa de quase 100 anos, sabe? A imprensa especializada italiana e espanhola é centenária, não tem comparação, assim, né? Eles têm montadoras, né? Eles têm fábricas lá e nós aqui, não vou dizer que nós não tivemos, né? Assim, provas organizadas, é claro que tivemos, né? Teve apoio de fábricas também, mas muito menos, assim, de uma forma muito menos organizada que o próprio automobilismo, né? Sabe que o nosso automobilismo nos anos 60 e 70 era até bem fortinho, né? Era um formador, assim, e o motociclismo era bem mais desorganizado, tanto que muitos pilotos de moto talentosos, né, que foram fazer, alguns tentaram fazer carreira na Europa, outros não, acabaram migrando para o automobilismo, né? Foram parar na Stock Car, foram parar no Brasileiro de Marcas, foram parar na Fórmula 1, né, na antiga Fórmula 1, porque não tinha muito para onde se expandir, né? E o Diogo Moreira foi um caso assim, né, que pensado ali pelo Alexandre Barros, ali, bom, vamos pegar esse aqui e vamos fazer direitinho, né? Levaram para a Espanha, começaram de certo direitinho lá, né, onde tem aquele motociclismo muito forte, né, na Espanha, né? Os melhores campeonatos de base hoje são na Espanha. E aí deu certo, né? Tanto que nós temos não só um piloto de talento, como um piloto extremamente bem inserido, né, no Mundial de Motociclismo. Tu pode ver que ele é amigo do Marc Marques, né? Ele é amigo de todos ali, sabe? Eu arrisco dizer que ele chega em condições melhores a MotoGP que o próprio Toparak da Turquia, né? Que ele é um cara meio outsider, assim, um cara de fora. E o Diogo não, o Diogo todo mundo conhece, todo mundo respeita, e agora com o título, então, mais do que, né? Chega com todas as credenciais, né? Chega com um título que muitos não têm. Ali o Jack Miller não tem, tem outros, acho que o Alex Rins não tem, né? Alguns pilotos ali não tem título, né? Ele chega no mesmo patamar, assim, que chegou o Pecco Bagnaia, que chegou o Maverick Vinales, tem um título na Moto3. Ele tá de igual para igual, né? João Carlos Viana, meu parceiro de bancada, boa noite a você. Suas primeiras palavras sobre esse momento. Foi uma coisa gostosa de assistir, que a gente já sabia, né? Era 24 de 25 pontos, só um meteoro caindo, enfim. O imponderável teria que trabalhar bastante para tirar esse título do Moreira nessa última rodada. E é claro que com isso a gente foi vendo e aquela questão, né, de marcação em cima do Gonzalez e tudo mais, mas foi uma coisa que foi fluindo e foi acontecendo e a gente foi vendo o quanto ele teve cabeça no campeonato e teve cabeça nessa final também, para entender que
o rival que precisava fazer tudo e ele precisava ali fazer um track day e trazer a moto na zona de pontos e estava tudo certo, estava tudo bem, né? E o momento, a comemoração, né? O capacete especial, roupa especial, é futebol, é toda essa comemoração 10. Que hoje em dia ficou muito comum, né? E que, de certa forma, o Valentino Rossi inaugurou essa escola de comemorações teatrais para as vitórias e títulos mundiais, mas que a gente nunca tinha experimentado isso com um cara do Brasil. E agora aconteceu nesse fim de semana diante dos nossos olhos. Queria a tua visão também em particular de como que você enxergou tudo isso, que para mim foi uma questão do enjoy, sabe? Você se deleitar com aquilo, de você curtir o momento e falar assim, olha só o que está acontecendo, mais uma coisa super legal acontecendo no esporte a motor do Brasil, dessa vez as duas rodas, um cara tremendamente talentoso. Queria a tua visão também, porque a minha foi essa, de curtir demais o momento na frente da TV. Boa noite, Lucas Giavone, boa noite, Lucas Carioli. Rodrigo, prazer estar falando contigo. Boa noite que nos assiste, bom dia, boa tarde. No vídeo da semana passada, no final do vídeo, está falando do Grande Prêmio de São Paulo, eu já repeti algo que eu já tinha dito. Se o Diogo não cair, ele vai ser campeão. Estava muito encaminhado. E é um feito histórico para o esporte, não falando nem esporte a motor, do esporte brasileiro. O Campeonato Mundial de Moto Velocidade desde 1949, antes da Fórmula 1, quer dizer, caminhando para 80 anos. E você olha, como o Carioli falou muito bem, você ao comparar o motociclismo brasileiro com o inglês, por exemplo, que tem tantos pilotos assim, que chegou a dominar a primeira década da moto velocidade, o italiano, o espanhol, que chegou muito forte, principalmente na década de 80, 90 para cá, e teve alguns pilotos sim que se aventuraram, o Carioli vai falar um pouquinho mais, mas com tanta estrutura como o Diogo chegou, foram poucos. E você comparar, por exemplo, com o Alex Barros, ele não chegou nas 500 cilindradas na época com grandes resultados. E ele passou foram 17 anos, não 17 temporadas, porque em 2006 ele foi para o Mundial Superbike, e por mais que ele tenha sido um dos grandes pilotos da MotoGP, no começo da MotoGP, tempos de algumas vitórias, não foi campeão. E isso, para a identidade brasileira, como o brasileiro acompanha o esporte, isso faz muita diferença. Então o Diogo já vai chegar como campeão mundial, você já abre os olhos para o torcedor brasileiro, principalmente o torcedor, aquele cara mais casual, de opa, temos um campeão mundial. Então isso pode ser um marco muito interessante para a moto velocidade. E você observando o que outros personagens dentro do paddock falou sobre o Diogo é muito interessante. Lúcio Cecchinello, outros pilotos. Olha, ele tem potencial para ser campeão da MotoGP. Muita gente falou isso. E uma das coisas que, além do talento do Diogo, ele é muito completo em vários aspectos. A gente falou aqui da parte psicológica, a gente falou aqui o Márcio falou da parte de conservação dos pneus, da velocidade, da forma como ele administrou o campeonato. Realmente, se você olhar bem o campeonato do Diogo, ele começou a primeira metade, ele foi muito regular, estava sempre ali, chegando no top 5, top 10, dentro do campeonato ali em quinto, sexto. Tinha o Manu Gonzalez que tem que ser dito também, o Manu Gonzalez meio que um Oscar Piastri da Moto 2, ele derreteu completamente, ele começou o campeonato assim, de forma arrebatadora, pensando, ele vai ser o campeão. Ele chegou a testar uma Aprilia, esse nome da Trackhouse, no meio do ano, porque vai ser o campeão, ele vai chegar muito forte. Mas o Diogo fez um campeonato, está fazendo um campeonato ali bem regular, e como o Rodrigo falou, quando chegou em Assen, ele venceu, e em Sachsenring, ele largou lá atrás e foi passando todo mundo, e também foi um ponto baixo daquela corrida, porque foi aquela corrida que ele caiu,
e voltou de forma atabalhoada e bateu no Davi Alonso. Ele foi até punido na corrida seguinte. Então aquilo ali poderia ser um momento ruim para ele. Não, ele manteve o foco e começou a atropelar. A gente começou, opa, já está em 4º lugar no campeonato, em 3º, já está a 30 pontos do Manu Gonçalves, está chegando, passou o Alan Canet, que é outro piloto também. Se ele talvez se preocupasse mais em correr e menos em tatuar, poderia ser algo melhor. E de repente o Manu Gonçalves sentiu o golpe e, como o Rodrigo falou, ele começou a soltar algumas coisinhas. Ele está indo para a MotoGP porque ele é brasileiro, como se fosse uma grande desvantagem, principalmente nesse momento que, como o Caroli falou, o melhor campeonato de base do mundo é na Espanha. Os pilotos de todo mundo vai para onde? Vai para a Espanha. Uhum. Não tem mais aquela história que tinha na década de 80, o cara era campeão do campeonato americano Superbike, que ia direto para 500 cilindradas, como foi Schwantz, o próprio Rainer. O Rainer foi para 250, voltou, depois voltou na 500. Não tem mais, a pessoa vai para a Espanha porque sabe que é ali que está a meca do motociclismo mundial. Então, o Manu Gonçalves começou, então, ali está claramente sentindo o golpe. E quando ele foi se classificar na Indonésia, e o Diogo chegou a 9 pontos de desvantagem, o Diogo atropelou. E como o Márcio falou, em Portugal ele poderia ter ficado ali. Colin Vaia, piloto novato, primeira corrida boa na Moto2, poderia ter ficado ali. Mas o Diogo já tinha um controle da sua máquina, ele sabia como é que os pneus se comportavam, ele sabia da força que ele tinha. Foi lá e caçapou o Colin Vaia, tinha o Davi Alonso fungando no cangote dele, ignorou, e chegou em Valência com uma Monatá. O Monatá, se diz bem que ele começou no final de semana, foi meio assustador, ele não foi direto para o Q2, teve que fazer um Q1, e o Q1 tinha muita gente boa ali, Davi Alonso, tinha muita, eu não vou lembrar, tinha muitos pilotos rápidos ali, então corria aquele risco. Ele não tinha a melhor moto, mas o Gonçalves também fez a parte dele deixar tudo mais tranquilo. Ele em nenhum momento brigou pela vitória, ele tinha que vencer a corrida de qualquer maneira, em nenhum momento ele nem ao pódio ele esteve próximo. E depois o derretimento continuou, ele começou a perder ritmo e voltar. Aquela ultrapassada do Diogo Moreira foi o momento mais assim arriscado dele. Você vê que ele mergulha ali, meio que dizer: olha, mano, eu estou indo para a MotoGP porque eu sou campeão, não é porque eu sou brasileiro, porque eu sou campeão. Uhum. Ali foi o único momento que o Diogo ele me caiu, como é que para dar chega para no Manu, que sentiu tanto que foi para os boxes, meio que era a última porta para abrir aquilo ali. Era a última porta. Fala assim, ó, tô saindo, tô indo embora, passaporte carimbado, faixa no peito. E sabe? O Diogo foi um campeão assim, meritoso, já vai chegar na MotoGP, na Honda. A gente tem que falar muito bem, ele vai chegar com o piloto Honda. A Honda não está nas melhores fases da sua longa trajetória no Mundial com alta velocidade, mas é a Honda. Então, em 2027 vai ter um regulamento novo. Os pneus vão ser Pirelli, não vai ser mais Michelin. E qual o pneu da Moto2? Pirelli. Então, tudo isso pode fazer muita diferença para o Diogo. Ele vai chegar numa equipe que é praticamente uma equipe de fábrica, a LCR do Lúcio Tecnello. Ele é a mesma moto da equipe de fábrica. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, talvez falte a Honda oficial, piloto. Eu não vejo o Juan Mir e o Camarim, 2 pilotos assim, excepcionais para liderar o projeto do ressurgimento da Honda. Talvez o Diogo seja esse piloto. E daqui a pouco ele pode estar na equipe oficial que dizem que essa conversa aqui. Porque o Diogo já vem há tanto tempo que outras montadoras estavam atrás dele. Yamaha chegou a negociar com ele, acho que se não me engano a Pilha também. Então, você vê que o Diogo, ele já tem, como o Caroli falou, já tem um nome estabelecido ali, onde vários players estavam atrás dele, e ele vai para a Honda com a moral que dizem que em 2027 ele pode estar na equipe oficial, já inaugurando uma nova era, que pode ser que a Honda ressurja. A gente nunca pode duvidar da força da Honda, e de repente o Diogo Moreira seja a ponta de lança, que seria muito legal a gente ver um piloto brigando
quem sabe por títulos, por que não? O Lúcio Tecnello falou que desde 2022 ele estava meio que a Honda estava de olho nele porque ele andava no mesmo tempo do Mark Marques naquele treino que eles fazem lá na Espanha. Então você vê o tamanho do nome do Diogo Moreira. Então ele está chegando com uma moral gigantesca, campeão mundial, e é um feito que, novamente, é um feito histórico para o esporte brasileiro. É um campeonato tradicional, é um campeonato mundial, é um campeonato que o mundo inteiro assiste, o mundo inteiro acompanha. Tem as maiores montadoras do mundo estão ali envolvidas ali. Tem ali a Honda, tem a Ducati, tem a Yamaha, talvez esteja faltando algumas, né? Suzuki, Kawasaki, BMW, mas tem grandes montadoras ali, estão investindo, e a maior montadora do mundo está ali investindo no Diogo. Então é um feito, vai ser muito legal, e a gente espera que o Diogo chegue chutando a porta, vamos dizer assim, na MotoGP, e de repente esteja aí brigando por grandes coisas. E próximo ano, Grande Prêmio Brasil, Goiânia, vai ser muito, muito legal. Tomara que o Diogo não faça como o Gabriel Bortoleto, né, que exatamente. Ficou brincando, foi olhando aquele oba-oba todo ali, acabou fazendo M-reticências. Mas o Diogo é um cara muito centrado, vamos ver. E como eu falei, o esporte brasileiro, o esporte individual, está tendo grandes atletas jovens chegando ao Olímpico, né? Tem o Bortoleto na Fórmula 1, tem o João Fonseca no tênis, que todo mundo fala que vai ser a próxima grande estrela. Tem o Caio Collet, que foi formado na Indy, e agora o Diogo Moreira com campeão mundial chegando no MotoGP. Isso também eu acho bem legal. Sim, realmente a gente tem aí uma chegada muito interessante de atletas novos, uma nova geração de grandes talentos brasileiros em esportes internacionais, categorias de topo. Foi muito legal você mencionar o Caio Collet e também o Fonseca no tênis. Eu queria mostrar, eu vou compartilhar aqui, compartilhar essa foto, porque essa foto para mim foi muito emblemática. Na verdade é um frame, não é nem uma foto, mas que eu peguei aqui, porque ela é muito significativa para o momento que a gente viu no fim de semana. Este homem olhando para o pódio. Queria que vocês, Rodrigo, eu começo com você, que você comentasse isso, porque é uma passagem de bastão à distância, mas é uma passagem de bastão. A gente teve, pouco tempo atrás, e a gente fez até um especial sobre isso, os 45 anos do Grande Prêmio de Long Beach, 1980, em que o Emerson Fittipaldi conseguiu seu último pódio e Nelson Piquet conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, quebrou a barreira da vitória, fez uma temporada 1980 maravilhosa, foi vice-campeão, campeão logo em seguida. Ali você teve uma passagem de bastão que foi emblemática ali, fechada, em um momento do tempo extremamente sincronizada. Agora a gente tem um Alex Barros que se despediu da MotoGP em 2007, mas que está entregando esse talento a serviço do Brasil para que o Brasil volte a ter um representante na MotoGP. O que foi, para mim, uma das coisas mais tocantes foi ver o Alex. E a transmissão fez questão de focar nele, e essa cara de admiração, de dever bem, né? Então, dever cumprido, sabe, um misto de sentimentos altamente positivos que certamente estavam passando na cabeça do Alex. Eu quero futuramente, claro, perguntar para ele sobre esse momento, né? Mas a gente vê que era uma pessoa feliz vendo um momento muito feliz acontecendo. Queria que vocês, claro, comentassem sobre isso, o que vocês também têm para dizer a respeito disso, porque para mim esse talvez fosse, né, eu com essa pegada que eu tenho de história e essas pontes e essas conexões, claro que para mim este foi um dos momentos mais emblemáticos, mais até do que a festa toda, e capacete dourado, e roupa dourada e tudo mais. Esse momento para mim foi muito importante e para mim foi muito emocionante. Queria que vocês falassem também o que vocês acharam
de ver essa imagem que a transmissão fez questão de mostrar? Bom, eu acho que assim, o ano passado eu já tinha preparado um texto lá no blog falando da trajetória do Alex. E, na verdade, na ocasião, a gente não tinha nem essa perspectiva de ter o Diogo campeão mundial. Talvez o Diogo nem no ano passado, ele não tinha a perspectiva talvez de ser vencedor de corrida até na Moto2. Mas eu enxergava já o bom trabalho que o Alex já tinha feito. Eu acompanho sempre as lives dele e do César, né? Então, muitas pessoas perguntam como que foi o processo, e assim, ele teve a sensibilidade de identificar no Diogo que era um piloto de motocross, para levar ele para o asfalto, enfim, fazer todo aquele trabalho na Moto4, levar ele junto, né, com os patrocinadores lá para a Espanha, como a gente já apontou aí, que ele foi formado na Espanha, na verdade. O Diogo Moreira não se fez no Brasil para tentar chegar lá. Esse aí, ele bem pequeno, o Alex nessa época ainda corria, né, também, aqui no Superbike Brasil, enfim. Uhum. E sobre o Alex, assim, eu também acho que mais importante do que as comemorações, a presença dele ontem era muito importante pelo aspecto histórico até. Porque o Alex, na verdade, assim, eu considero ele um cara extremamente modesto. Ele não sabe o tamanho da importância dele para a história do motociclismo do Brasil, né? Porque é uma coisa, talvez até própria do caráter dele, do César também. Eles não... Porque o Alex, ele não tem noção, né, do que ele fez, na verdade. Ele disputou roda com o Valentino Rossi de igual para igual naquele 2002. E foi uma coisa, assim, acirradíssima ali, que eu sempre, pela trajetória que eu acompanhava dele de 93 em diante, que foi quando eu comecei a assistir a corrida, eu sempre sabia que quando ele pegasse uma moto com equipamento similar ali, ele poderia, né, fazer alguma coisa, como de fato fez. Ter liderado o campeonato em 96, foi uma coisa assim, e as 6 vitórias que ele tem no Mundial, já é uma coisa assim, muito significativa, da qual ele não se vangloria, da qual ele não faz questão de ficar mencionando o tempo todo, mas assim, e principalmente tendo feito esse trabalho de descobrir um talento, eu acho que só aumenta a importância da história dele dentro do motociclismo do Brasil, e ele estar lá ontem foi uma coisa super importante. Eu, honestamente, eu acho que assim, a representatividade dele dentro de 17 anos de Mundial, foi uma coisa que eu apontei no texto, por exemplo, ele foi o piloto mais longevo por muito tempo. Né? O Valentino só foi bater o número de GP dele em 2015. E foi o piloto que correu por 5 montadores diferentes também. Essa representatividade já faria, eu, por exemplo, eu sempre quis ver ali no GC, ali tá ali, MotoGP Winner, que eu colocaria MotoGP Legend, entendeu? Porque ele merece muito ser reconhecido como uma lenda da MotoGP. A modéstia dele vai impedir sempre isso, de correr atrás disso, né? Enfim. Mas, como você apontou também, Lucas, assim, ontem, se ele não tivesse vindo para Valência, ia ser um pecado muito grande, mas ainda bem que ele estava lá, ainda bem que a transmissão focou nele também. E veja só, né? Valência 2002, Valência 2025. Para mostrar que realmente é uma passagem de bastão simbólica, tá? E que caramba, isso é um momento maravilhoso, um momento incrível. Carioli, fala você também o que você pode compartilhar aí com a gente desse momento que está acontecendo, essa passagem de bastão que realmente acontece. A gente não está fazendo nenhuma forçação de barra aqui, não está pegando, falando que focinho de porco é tomada e nada parecido com isso. Realmente, você tem essa ponte, você tem essa conexão histórica, os dois estão ligados, não só por serem brasileiros, mas por essa descoberta de talento, essa simbiose que eles desenvolveram para que o talento do Diogo crescesse e amadurecesse a ponto do que aconteceu nesse fim de semana. Eu estava pensando agora aqui, né, a Espanha dá sorte, né, para o motociclismo brasileiro, porque a primeira vitória, né, de um brasileiro no Mundial foi do Adu Celso no GP da Espanha de 73. A primeira vitória do Barros foi no GP da Espanha de 93.
Foi da Europa, mas 93. foi em Harama. Foi o GP da Europa, mas foi em Harama. A última Isso, corrida foi exatamente. É. Porém, E solo espanhol. em o Harama. Barros venceu em Valência, o Diogo venceu foi campeão em Valência. A Espanha dá uma certa sorte pro motociclismo brasileiro. E ano Enquanto passado, Lucas, desculpa, ano passado o Diogo Moreira fez uma ultrapassagem em Barcelona na última curva sobre o Ayogura, que foi o primeiro pódio dele, que lembrou muito aquela sim. ultrapassagem do Rossi em cima do Jorge Lourenço em 2008. Isso. Lembrou Aquela muito ultrapassagem foi bonita. Na última curva, na última volta, foi muito Exatamente. bonito. Ele dá sorte mesmo esse manhã, viu? Exatamente. E o Barros é o cara certo, né? Sempre tinha que ser o Barros para ter achado um piloto desse, né? Porque tem que ser um piloto com vivência de mundial e vivência na Europa para saber diferenciar, né? O verdadeiro talento e como vocês falaram, né? Ainda bem que o pessoal da MotoGP lá sempre reconheceu assim o talento do Alexandre Barros, né? E eles colocam de vez em quando assim alguma matéria sobre ele no site, no canal do YouTube deles ali tem também algumas corridas clássicas que o Barros também. Aqui no Brasil, que eu acho que o Barros nunca foi reconhecido o suficiente. Eu acho que muito por causa disso, novamente, por causa da nossa falta o motociclismo no Brasil aqui nunca pegou, assim, sabe, a nível, vamos comparar assim com a Fórmula 1, né, que a nossa transmissão aqui do Mundial sempre foi muito intermitente, assim, era sempre só o GP do Brasil, uma que outra etapa, quando o Barros estivesse bem, né, enquanto a Fórmula 1 tinha treino, tinha várias matérias, muito mais cobertura, né, isso fez com que o brasileiro não aproveitasse, eu acho, assim, essa sensação que eu tenho, que o brasileiro não aproveitou o Barros no seu auge, né, e temos agora a chance de corrigir isso com o Diogo Moreira, né, tanto que vai ter até transmissão acho que dos primeiros treinos coletivos amanhã, né? Coisa que nunca que a gente imaginava que um dia pudesse acontecer. Vai acontecer agora, né? É essa a sensação que eu tenho, né? A criação, talvez uma criação de um novo ídolo. Como eu falei, a torcida brasileira vai muito do campeão. Né? E como o Barros nunca não foi campeão, acho que nem chegou a brigar verdadeiramente pelo título, o pessoal meio que menospreza isso. Eu me lembro que quando ele foi para a Honda oficial em 2004, criou até uma expectativa grande, e ele não foi bem, ele ficou até atrás das Hondas do Biaggi, do Gibernal, e nem precisa nem dizer do que o Rossi fez com aquela Yamaha. O Barros com aquela história, o piloto que do quase, então não criou aquela identidade do grande ídolo. E por isso que eu acho que o título do Diogo pode ser um marco muito importante. Ele já chega como campeão, de repente ele começa a ser a ponta de lançar uma Honda e vence, começa a brigar pelo título. O olhar para o mundial de MotoGP, de moto velocidade, já muda um pouco. As pessoas já começam, opa, tem um cara que pode ser campeão. A gente falou aqui do João Fonseca, do tênis. Todo mundo acompanhava tênis na época do Guga. O Guga começou a cair, definir, ninguém nem fala mais de tênis praticamente, são mesmo aqueles caras que são como o Carioli, como faz no modo de velocidade, os caras que gostam mesmo, são especialistas. Então acho que vai muito disso. Por isso que eu acho muito importante esse título do Diogo. Se ele foi campeão, de repente ele começa a brigar pelo título na MotoGP, pode ter certeza que a gente falou em transmissão. Eu estava contar aqui um bastidor, eu até brinquei semana passada, poxa vida, se eu fosse um produtor de uma TV aberta, cara, eu faria de tudo para passar essa corrida, e ninguém passou. Porque veja só, o Diogo, ele levou a bandeira brasileira, vestiu a camisa da seleção brasileira, teve todo aquele teatro, aquela coisa, passar ao vivo na TV brasileira, né? E pelo que se fala, a Band vai passar o GP Brasil e o MotoGP. Porque se fala só vai ser só o GP Brasil, não vai ser a temporada inteira. Então, mas é aquela história, se de repente o Diogo começa a vencer,
Acho que não vai ser só GP Brasil, não. Vou aproveitar o gancho aqui. O Carioli falou do Celso e eu vou colocar aqui em compartilhar a tela, fazer uma propaganda aqui de um site muito bom, gente, chamado Notícias Motociclísticas, deste cara que está com a gente aqui, Lucas Carioli. Ele escreveu... Curtam, viu? Curtam, viu? Fica aí a dica para quem gosta de informações do mundo das duas rodas, não só de corridas, também a parte comercial, e que, né, as montadoras, as novidades, as motos que estão chegando no mercado internacional, mercado brasileiro, enfim, é um site muito completo e uma matéria muito completa sobre a trajetória brasileira. Antes de Diogo Moreira, os pilotos brasileiros que também tiveram grandes participações. Fica aí a dica, portanto, noticiasmotociclistas.com.br. Tem aqui um mosaico de todos eles e começando justamente com o Adu Celso. Está aqui a foto, já vou colocar a foto em destaque, até fazer uma pequena correção. Ô, Rodrigo, a gente estava falando do Granny Marbles sobre o Adu Celso, a respeito do capacete dele. Ele usava também aquele mesmo preto carbono que o Emerson usava, que na verdade é um azul muito escuro, aquela última fronteira do azul antes de chegar no preto. A foto mostra bem. Eu até achava que o capacete dele era verde, né? Aquele verde bem escuro, tipo Jacques Lafitte, mas não. E era muito moda nessa época realmente usar um tom de azul bastante escuro. O Jack Hicks também usava, o Gilles Villeneuve um pouco depois também, junto ao laranja do capacete dele. Do Graham Hill é isso também, né? Do Graham Hill não é preto, parece. O do Graham Hill também, que é do time de Raymond lá de Londres, também é um Deep Blue, né? Então, esse uso de um azul muito escuro, praticamente uma fronteira antes de você chegar no preto, era muito moda na época, e o capacete do Adu Celso também acaba sendo icônico com essa cruz, os detalhes em um vermelho bastante chamativo, e a inauguração dos feitos brasileiros no exterior de duas rodas. O Carioli, falam, e Félix também, né? Vocês, por favor, a gente conta com a expertise de vocês aí para vocês poderem falar um pouco sobre esses grandes feitos, começando pelo próprio Adu Celso, que é um cara que é pouco reconhecido e que, quem sabe, com essa vitória de Diogo Moreira, esse interesse, novo interesse do Brasil nas duas rodas, que esses nomes sejam reverenciados, que eles sejam conhecidos e reconhecidos, ou seja, conhecidos por quem não acompanhou e reconhecidos no sentido de que eles possam também ter esse lugar na história de pilotos que fizeram um bonito no exterior e que também merecem toda a nossa reverência. Eu começo falando? Pode ser. Eu fiz essa matéria justamente para mostrar também para as pessoas, né, que não foi só o Alexandre Barros, né? Muitos outros pilotos tentaram, né, uma carreira na Europa, e o Adu Celso foi um dos primeiros deles, né? Tu falou nesse tom de azul do capacete dele ali, né, que é um azul bem profundo, né? Eu não me surpreenderia se esse azul fosse exatamente o mesmo daquele do Emerson, e inclusive com a mesma tinta, né? Porque eles eram amigos, né? O Emerson era amigo do Adu Celso. O Emerson, para quem não conhece, começou também no motociclismo, né? E provavelmente eles pintaram juntos, né, esse capacete aí pelo Cid Mosca lá atrás, né? Então, não era nem o Cid, era anterior ao Cid, mas o Alan Mosca, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Alan, um cara sempre muito disponível, sempre muito solícito, ele falou que a técnica era você fazer um fundo preto e depois você vir com o azul em cima, e aí o azul ficava bem escuro. Então eles faziam 2 camadas de tinta. Eu não duvido nada que eles pintassem com tinta Duco nessa época, tá? Que é aí uma outra, né? É uma outra filosofia, uma técnica e tudo mais, mas que é puro suco dos anos 70 fazer esse tipo de coisa. Eu não consegui identificar o modelo de capacete, infelizmente. Até gostaria de saber se é um Belstar, se é um
ser um AGV ou algum similar, alguma coisa assim, se era de fibra de vidro, né, que já era, o Star era de fibra de vidro, mas tinha também capacetes como o Nolan, o primeiro Nolan fechado era muito parecido com o Belstar, e era de policarbonato, era plástico injetado, era um dos primeiros fechados de plástico injetado. Eu gostaria até de saber, porque de repente é uma coisa que mais para frente pode virar uma reprodução desse capacete, achar fotos de época com um mínimo de resolução para que uma reprodução, uma recriação do capacete do Celso fosse possível de ser feita, assim como de outros pilotos, né? A gente preza tanto pelos capacetes, eu principalmente, do esporte a motor no geral, né? Seria muito legal a gente ter uma recriação do capacete do Adu, que são elementos simples, mas claro, né, se for fazer, tem que fazer direitinho, fazer com o detalhamento de época, não dá mancada para que isso possa ser feito, né? Lucas, eu levanto aqui o dedo porque se você, eu me lembro que lendo a 4 rodas das épocas, né, você vê ali que foi o Aldo Celso foi vencedor do GP da Espanha de 73. Então, muito se falava que o Aldo Celso ia meio que fazer o que o Emerson fez pelo automobilismo. Ele chegar, foi para a Europa e ele poderia ser um cara que desbravaria a Europa em 2 rodas, né, que infelizmente não acabou acontecendo. E, cara, olha só uma dúvida. Conta muito essa história que foi a do Celso meio que ajudou a projetar o circuito de Goiânia, né? Porque o circuito de Goiânia é um circuito bem para motos. E passou muito pela do Celso. Essa história foi a do Celso ou foi outro piloto? Estou confundindo. Pois eu preciso me inteirar mais desse assunto também, mas eu ouvi falar também. Exatamente. Essa história, né? Que foi o circuito de Goiânia foi feito por um piloto de moto. Isso. Que eu não sei se foi a do Celso, mas contas que eu acho que não me engano foi ele que ajudou a projetar o circuito, que é um circuito bem fluido, bem para moto isso, mesmo. A do Celso é muito interessante, né, cara? Ele foi para a Europa e com a ajuda se não me engano, com a ajuda do presidente da FIM, na época, e colocaram ele e o Luiz Celso Giannini para correr com licença holandesa, porque a Confederação Brasileira de Motociclismo não estava afiliada da FIM naquela época, né? Desde aquela época tem um problema já assim entre a Federação Brasileira e a FIM, né? Isso é também mais uma demonstração de como as coisas são meio complicadas aqui no Brasil, né? E mesmo assim os dois foram lá e fizeram, e só o Adu que seguiu adiante, né? Conseguiu uma vitória, conseguiu ser um participante regular realmente do Mundial naquela época, né? Chamavam ele de Brazilian Indian, isso mesmo. E vale a pena a gente fazer uma pequeníssima contextualização, porque ele ganha uma etapa na categoria 350, uma categoria que mais para frente seria extinta, mas que era muito importante também. Existiam várias motos de 350 cilindradas, inclusive a Yamaha 350 aqui no Brasil, que ficou tão famosa, tão icônica também, que mostrava que essa cilindrada 350 tinha essa proposta esportiva de muita força com leveza, né? E a categoria de 350 cilindradas era também muito importante, também era de pilotos muito importantes de época também, e eu acho que vale a gente fazer essa contextualização, porque ele não ganhou, e isso aí é um assunto que a gente já tratou, inclusive, de que hoje em dia você tem Moto3, Moto2, MotoGP, é uma escadinha. E no passado, você tinha pilotos especialistas em determinadas cilindradas. O cara que era bom da 350, da 250, a 80, depois ficou 125. Você tinha vários campeões, grandes campeões. O exemplo que a gente deu foi o Angel Nieto, que conquistou muitos títulos, mas não conquistou no que seria a categoria principal de época, que seria as 500 cilindradas, teve até 750, né? Isso
também é importante frisar, mas colocar a importância do que era 350 cilindradas nesse contexto, porque eram vários pilotos especialistas em cada uma das categorias, não era uma escola, não era uma escadinha, não, você faz os campeonatos regionais, daí faz Moto 3, faz Moto 2 e vai para o MotoGP. Não era assim. E isso aí só aumenta o mérito feito do Adu ao conquistar esse grande prêmio na Espanha em 7-3. Que é mais ou menos no molde da Fórmula 2 antiga, né? Sim. Que era uma corrida assim, não levado muito a sério, vamos dizer assim, no caso da Fórmula 2, mas os pilotos de Fórmula 1 competiam lá e, né, era uma espécie até, vamos dizer, de treino, né? Mas no caso complemento de renda, Rodrigo. Era complemento de renda. Os caras iam para a Fórmula 2 nos fins de semana que vagava de Fórmula 1, para complementar a renda, porque os caras não ganhavam bem também. Os caras topavam prêmio de participação e prêmio de... O peso da 350 é tanto que, por exemplo, o Giacomo Agostini tem 15 títulos porque na 350 ele corria no sábado e no domingo, né? Então, assim, ele acumulou títulos, né? Foram várias dobradinhas, 350 e 500. E outro piloto que a gente não pode esquecer, a gente está falando de Valência, foi do Ricardo Tormo, que foi um grande piloto. E tem umas histórias assim, se você puder pesquisar, não vai entrar aqui em detalhes, pesquisar a história do Ricardo Tormo é uma das histórias mais bonitas do esporte a motor, que é o nome do circuito de Valência. Ele também foi um piloto bem especializado ali em 125, 250. Ele nunca passou disso, mas ele se especializou nisso. Elas não eram categorias de acesso, né? Eram categorias, assim, em pé de igualdade. Assim, franca, Os pilotos, eles disputavam todas, sabe? Assim, eles passavam o dia inteiro correndo, sabe? Eles saíam de uma, e a próxima corrida era de outra classe, eles pegavam a moto e subia de novo, e corria de novo, e assim vai, sabe? O Phil Reed era muito bom nas 350, né? O Mike Haywood também era bom nas 350. Então, o Adu Celso correu contra esses caras, correu com o Giacomo Agostini na pista, correu com o Jarno Salini na pista, né? Uhum. E não foi assim contra pilotos desconhecidos, foi com todos os grandões na pista, né? Isso é que é o bonito, né? Se não me engano, o Phil Reed foi o primeiro piloto a vencer em 3 categorias diferentes: 125, 300, eu não sei, acho que 250, 350 e 500. O Phil Reed, príncipe da velocidade. Exatamente, E o último resquício do que a gente foi ver isso é o Fred Spencer ganhando em 85 nas 250 e nas 500 também. O último resquício de pilotos multitarefa, digamos assim. Isso aí já tem mais de 30 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. 40. Ali por 2014, eu acho, houve uma história, uma época, que o Marc Marquez queria fazer isso de novo. Queria correr na Moto 2 e correr na MotoGP, sabe? E tentou fazer isso, acho que não deixaram. Não duvido que não tenham deixado, assim barrado, cara. E tem aquela história, o risco de acidente também duplica, né? Sim. Também era muito por esse lado. Mas na época não tinha sprint, né? E hoje tem sprint e eles não estão nem aí, né? Por isso que a sprint A segurança foi levantado com a sprint, né? Em 23. Por isso que muita gente critica a sprint, né? Que o risco de acidente duplica. De se machucar também. Eu sou um que não curto muito a sprint, não. Porque é um risco muito rápido, o ritmo é muito rápido, né? E a chance de dar um acidente muito grande é grande, é maior, né? E vários pilotos já se lesionaram seriamente em sprint race, né? Olha, um exemplo aí é o Alex Rins, né? Que o Alex Rins não é o mesmo depois daquele acidente lá. Olha, eu estou impressionado até. Ele teve um acidente, eu acho que numa sprint race, eu acho que no GP da Itália de 2023, né? Que foi. Ele quebrou feio aquela perna lá, e não sei se, acho que até agora não está recuperado totalmente. Bom, fica o convite então para quem puder acessar depois desse nosso programa aqui, acessa lá o Notícias Motociclistas, tá lá outros nomes além do Adu Celso, e além
do Alex Barros, está toda a matéria aqui falando um pouquinho de cada um, chegando no Alex aqui, nessa foto aqui, uma foto belíssima dele em duelo direto com o Valentino Rossi, justamente na transição, né, das 500 cilindradas para as novas motos de 4 tempos, que foi o período que, na verdade, foi o que mais rendeu, né, pro Alex. E justamente essa foto aí, ombro a ombro contra o Valentino Rossi, que era, sem dúvida nenhuma, o principal nome se eu sou o Alexandre Barros ali, eu boto aquela foto no meu túmulo ali. Vários nomes interessantes aí, Antônio Jorge Neto, Edmar o Antônio Ferreira, Jorge Neto é uma história incrível também, né? Walter Tucano Bach também, Tucano por causa do nariz, né? Então tem Eric Granado, que também, o Eric Granado também foi um piloto que também foi bem novinho para a Espanha, fez todas as categorias de base, mas ele meio que não bateu na trave ali para subir. Bateu na trave, faltou pouquinho. Ele chegou, como ele tem uma ligação com a equipe, acho que é com a Pramac, lá na Moto L, quase correu de MotoGP. Acho que foi um detalhezinho, uma corra bem burocrática mesmo, porque ele não correu de MotoGP, mas seria substituindo um piloto. Acho que foi no retrasado de Granada também. Ele foi campeão europeu de Moto 2. Mas ele meio que... Ele tem um diferente, assim, ele parece ser um cara bem corpulento, bem alto, então acho que isso também atrapalhou um pouquinho ele nas categorias de base, ele não pôde se desenvolver tanto que ele vai na Moto E, que por sinal a última corrida foi na semana passada em Portimão, não vai ter mais Moto E, é uma moto mais pesada e ele já se deu melhor. O pecado do Eric foi ter começado na 2, né? Ele não foi na 3 primeiro. Pelo tamanho dele, que ele é um cara alto, corpulento, então o pessoal vai na Moto 2. Quando ainda não era Triumph, ainda era a Honda, né? A Honda. É CBR 600 RR, né? É uma moto muito leve, né? Muito também complicada de trabalhar. Que ele dominava aqui, né? E eles achavam que tinha sobrando para fazer bonito lá, né? Mas ele pegou a Moto 2 com o Mark Marques na pista, né? Com Paul Espargaró, com André Iannone. Aquela turma era da pesada, né? Característica, né? Que até enaltece mais ainda o feito do Moreira, que assim, das 3, é a categoria mais chatinha de trabalhar por causa da questão dos chassis, né? Se você não tá com o chassi certo, não adianta. O motor é o mesmo, o pneu é o mesmo para tudo, mas o chassi, vocês lembram que, por exemplo, o Ogura que foi campeão com a Bosco Escuro, né? Foi. E agora a Calix voltou, né, a ser o chassi referência. Então, assim, são esses detalhes, né, que faz com que o Diogo, principalmente, ele subiu, né, de produção ao longo do ano também. Mas eu acho que o Diogo, ele melhorou como piloto ao longo do ano, né? Dá pra ver, assim, que ele ganhou um corpo, assim, né? Ganhou uma... E a vitória de Portugal foi emblemática para mim, porque ele fez tudo certinho. Ele se deixou ultrapassar e depois ultrapassou de maneiras, sim. E o management dos pneus foi perfeito. É uma pista, né, eu já tinha chamado a atenção, porque Portimão é uma pista cheia de aclives e declives. Para você andar bem ali, você tem que ter um manejo muito bom da moto e trabalhar bem a questão de freio dianteiro e traseiro, porque a tua transferência de peso é muito diversa o tempo inteiro naquela pista. Então, para você cometer qualquer bobagem e numa reta final de campeonato, era muito suscetível a isso. E ele faz uma corrida perfeita, sem erros, poupando os pneus da maneira certa, marcando o próprio ritmo, não levando em conta o ritmo dos adversários. Então, para mim, aquilo ali foi aquilo de falar assim, olha, ele é um piloto completo, ele completou os ensinamentos que ele precisava de Moto 2, tá completo ali, porque um cara, ele tá completo, né? Larga bem, tem um bom ritmo, manejo de pneu, sabe ultrapassar, sabe ser ultrapassado, sabe os momentos certos de cada elemento da corrida e vai lá e ganha.
Para mim isso foi emblemático. Mas vai lá, João, você levantou o dedo. Eu levantei o dedo aqui porque eu estava até pesquisando. Só corrigindo aqui a informação, o Phil Reed venceu na 125, 250 e 500. Ele foi o primeiro piloto a vencer 3 de cada diferença, mas não venceu 350. Só corrigindo aqui a informação que eu passei aqui. Foi 125, 250 e 500. E, por sinal, um dos títulos foi o famoso título que ele desobedeceu a Honda. A Honda abandonou a MotoGP, a Mulher Nossa por causa disso, por causa dessa desobediência do Phil Reed, não deixou o Billy ir vencer, foi uma confusão danada. É uma outra história que ele pode falar. O Bill Ive, né? Bill Ive, isso foi em 69, né? 68. 68. Uma história bem interessante, mas a gente pode contar mais na frente. E o pior que o Bill Ive morreu no outro, logo depois, aí ficou mais pesado ainda. Ficou mais pesado ainda, né? Ficou muito marginalizado dentro do paddock da Moto Velocidade por causa disso, né? Que essa desobediência. E a Honda saiu por causa disso. Até o Mike Haywood ficou ganhando um salário milionário por um tempo. Aí ele só que eu tô para aqui, vou com ele de Fórmula 2, bater na Fórmula 1. A história é uma das histórias mundial de Moto Velocidade. Mas o Moreira, só para falar uma coisinha, quando ele assinou com a MotoGP, eu estava até meio preocupado, assim, eu pensei, será que não é um salto maior que a perna, né? Mas ele queimou minha língua pela segunda vez. Quando ele passou da Moto 3 para a Moto 2, eu achei que era um passo maior que a perna, e não foi. Agora, e aí ele vai para a MotoGP, eu pensei, puxa, será que não está um pouco antes da hora? Mas logo em seguida ele começou a mostrar realmente que estava pronto, como tu falou, Giovanni. Vai lá, Rodrigo. Você estava querendo falar, complementar lá. Você estava falando exatamente do GP de Portugal. A própria ultrapassagem dele em cima do Wire foi arriscada, mas foi calculada, né? Foi numa curva em S, subida e descida, nas características do circuito português que você falou, que, assim, eu acho que para corrida de moto é uma das melhores pistas que tem. E na dificuldade, na pressão que existia naquela corrida, que ele não poderia errar de jeito nenhum. E se eu não me engano, se eu não estou esquecido, a ultrapassagem foi na última volta ou faltando 2, né? Não, foi umas 2, 3 voltas. Na última volta não, foi na antepenúltima volta, se não me engano. Antepenúltima, acho. Não foi na última, mas foi na porção final da corrida, em que ele tinha que decididamente ultrapassar. Se ele quisesse ter alguma pretensão de vencer a prova, aquele era o momento, realmente. O Vai barrigou a curva e ele mergulhou. Porque já estava com menos pneu. Ele fez um manejo de pneu bem inferior. A questão dos pneus, vocês lembram que quando ele estava na Moto 3 existia essa crítica, né, em cima dele, de que ele não conseguia, ao longo da corrida, chegar inteiro no final das provas ali, exatamente por causa do desgaste de pneu. Então, mostra que ele é uma coisa que ele aprendeu ao longo dos anos, e chegando na Moto 2, que é uma moto mais pesada, é mais complexo de você aprender e trabalhar isso, aí enaltece ainda mais como que a curva de aprendizado e de desenvolvimento técnico dele foi grande. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu enxergo nisso paralelos à trajetória do Gabriel Bortoleto até chegar à titularidade na Fórmula 1. Por mais que ele tenha certamente pisado no tomate no fim de semana de Interlagos, e ele não vai repetir essa besteira nos próximos anos, disso eu tenho certeza, porque a trajetória dele também foi essa. Nas categorias pelas quais ele passou, ele começa de maneira tímida, foi lá, e tem essas curvas de aprendizado em que no ano passado, na Fórmula 2, ele estava muito acima dos outros, inclusive do Isaac Hadjar, que hoje está fazendo um ótimo campeonato. Por falar em queimar a língua, o Isaac Hadjar queimou minha língua, porque eu considerei ele, assim, pois 2 e mais por aí. Eu considerava o Isaac Hadjar um alinhamento astral ali para um piloto de entre-safra ser titular, e ele, nesse ano, está indo muito bem, teve corridas muito boas, o Bortoleto também, mas com uma curva de aprendizado que vai ser um pouco mais longa, e agora com chegada de Audi, com chegada de novo regulamento, vai ser também, tanto para o Moreira quanto para o Bortoleto, vai ter esse impacto dos novos regulamentos, tanto de Fórmula 1 quanto de MotoGP.
estão chegando aí, um pouquinho antes, outro um pouquinho depois, mas que também vão se somar às curvas de aprendizado que cada um vai ter que enfrentar. O Bortoleto chegou na Fórmula 1 esse ano, viu o quanto era complicado, teve cabeça durante todo o ano. Eu fiquei muito pistola com o fim de semana dele em Interlagos, porque ele estava vindo numa toada de cara, pé no chão, tá tudo certo, focado, pilotagem e tudo mais. No Interlagos aqui, eles perderam totalmente, e eu não culpo nem ele, eu culpo quem tá em volta, porque não teve essa sensibilidade de blindar o cara e falar assim, não, peraí, qualquer oba-oba vai ser... É isso que você quer dizer. Qualquer oba-oba é depois da quadriculada, sabe? Aí depois você faz o oba-oba que você quiser, vai. É tênis especial, é abracinho com Mariana Becker, é tchauzinho pra galera, sabe? Mas é depois da bandeirada. E o que se viu no fim de semana foi crônica de um desastre anunciado. O cara pegou o livrinho que o Barrichello fez em 95 e replicou, sabe? O que Antonelli fez em Imola, que levou os coleguinhas lá para tomar todinho no autódromo lá. Sabe? O Toto Wolff tomando todinho lá. E que sirva também de exemplo para o próprio Diogo Moreira em Goiânia. Que com certeza. Exatamente. Que vai ser, se não me engano, vai ser a segunda. Aliás, nossa próximo assunto aqui, porque a gente vai ter em março. O março tá aí. Tá muito a segunda corrida, rápido. se não me engano, né? A segunda corrida, se não me engano. Aí vai ser. Vai ser a segunda. Então, assim, que ele tome lição. Tá muito perto. O timing é ruim. Eu acho que o timing é ruim. Poderia ser no final do ano. Seria melhor para o Diogo se fosse no final do ano. O assédio vai pegar firme. Com certeza. Aqui eu tenho que falar isso. A Bandeirantes, ela fez uma transmissão extremamente ufanista no fim de semana de Interlagos. Tá? Concentrada muito no o é Bortoleto. Agora, a Band também vai transmitir fim de semana da MotoGP no Brasil. Vai ter essa mesma pegada? Se vai ter essa mesma pegada, é uma armadilha na frente do Diogo Moreira, em que ele tem que olhar para o que o Bortoleto passou, pelo que o Bortoleto passou, e falar assim, não, focadaço. Focar é corrida, eu preciso ganhar milhagem, eu preciso fazer um bom resultado, eu preciso andar bem, eu preciso correr, e deixar todo o penduricalho para fora, tudo que não é de extrema obrigação, deixar para o lado, deixar para depois da quadriculada, fazer o que é certo. Queria também a palavra de vocês a respeito do que vai ser Goiânia, e o que vai ser Goiânia com esse elemento de ter o Diogo Moreira como um piloto titular da MotoGP. Vai lá, Rodrigo, vou começar com você. Eu acho que assim, ao longo dos anos a gente pôde observar um texto que eu fiz também, eu fui meio extremo assim ao comparar 2 episódios assim, só para ilustrar mais ou menos como o torcedor brasileiro recebe as coisas. O nome do meu texto é A Última Curva e o 7-1. Então eu faço uma menção sobre o que aconteceu em Interlagos e o que aconteceu na Copa do Mundo, no jogo da Alemanha. Lógico que são pontos extremos, mas assim, o torcedor brasileiro se acostumou talvez ali com aquela história do complexo de vira-lata e depois ficou com o complexo de cachorro grande, né? De imaginar que ele é superlativo em tudo, que todos os esportes que ele chega ele vai ganhar, enfim. E essa carga dessa apropriação cultural, de uma certa forma, chega no esporte com tudo, porque o Brasil ficou mal acostumado a ter bons representantes em quase todos os esportes, até uma coisa, lógico, né? Não no potencial de Olimpíada, quando a gente se compara principalmente com as potências, enfim. Mas aquela história, e até aquilo que acontece nos anos 70 em diante, que é o Brasil tricampeão da Copa, e o Emerson sendo campeão da Fórmula 1, e continuando essa história nos anos 80, com o Brasil não sendo campeão mundial, né, na Copa do Mundo, mas tendo, né, times representativos bem, né, a seleção de 82, enfim. Então o Brasil virou aquela referência de esporte, né, por assim dizer. Então, assim, tudo que acontece, e mesmo pós-morte de Ayrton Senna, enfim,
é cercado de muita expectativa e a carga midiática em cima disso é muito grande, mas é mal trabalhada. Como você acabou de falar mesmo, que a Band fez foi uma coisa assim, acaba atrapalhando até o processo. É lógico que, assim, em outras televisões ao redor do mundo, a gente vê coisas assim, a própria TV britânica por assim Eles dizer, são pacheco demais até, demais da conta. Sabe? É uma coisa, assim, muito mais ufanista até que nós mesmos, até que aqui dentro mesmo, que acontece aqui. A imprensa italiana, a gente sabe disso, né, que ela acaba atrapalhando, porque ela coloca aquela carga, aquela pressão, aquela, né, muita polêmica e Italianos fofoca. sendo italianos. Então, o maquê de sempre, né? Então, assim, o Diogo, eu acho que, assim, como eu disse no início do nosso papo, assim, uma coisa que eu gosto é que ele é bem preciso e direto nas entrevistas. Acabava a corrida, ele falava que tinha que falar, aquela entrevista que tem logo após as corridas, ele falava que tinha que falar e não tem aquele negócio de um abraço para minha mãe, um abraço para meu pai, entendeu? Aquela coisa assim. E esse comportamento, ele também replica assim no comportamento dele em redes sociais, que hoje em dia a gente sabe que é importante. A gente não vê ele fazendo dancinha em TikTok, a gente não vê ele se autopromovendo como muitos atletas aí do Brasil. Então a gente espera que assim esse comportamento ele leve para a MotoGP, que é uma categoria de muito mais expressão. E acho que o torcedor médio brasileiro, que é aquele que vai sintonizar na Band para assistir a corrida em março, ele vai esperar isso dele. Mas o cara, sabe, eu nem sei quem que é ele, enfim. Aí vão receber a informação de um jeito e vão passar de outro, entendeu? Mas o que importa é o que vai acontecer na pista, assim. E acho que para isso ele está bem preparado. Eu acho que o Diogo, ele me chamou a atenção, né, desde o comecinho, assim, em como ele era calmo, né? Ele é um cara muito calmo, assim, e se expressa de uma forma bem clara, sem muita... Ele não tem aquele nervosismo, sabe, assim, que tinha o Eric Granado, por exemplo, sabe? O Eric Granado sempre me passou muito nervosismo nas entrevistas, na pilotagem também, né? Uma pilotagem meio nervosa, assim, né? A do Eric Granado. E o Diogo Moreira, não. O Diogo Moreira, ele passa muita segurança, assim, né? Muita tranquilidade, muita firmeza. E eu espero que ele mantenha essa cabeça na MotoGP agora, né? Que realmente, como vocês falaram, é outro nível, né? Outro nível de alcance midiático, né? Porque o GP do Brasil vai ser aquilo, né? Vai ser, eles vão tentar aproveitar, né, o patriotismo exagerado de todas as formas, né? E espero que ele saiba manter a cabeça no lugar, né, para não fazer besteira, né? Mas eu acho que ele é o cara certo, né? O Márcio Madeira falou no início da transmissão que ele lembra o Piquet na pilotagem, assim, na forma como o Piquet levava as corridas nos anos 80, e eu concordo plenamente, eu cheguei a pensar isso hoje também, sabe? Tem muito de Piquet, assim, na forma como ele fala, eu não digo nas brincadeiras, mas assim, na forma séria de falar, né? Na forma objetiva de falar, e isso aí que me fez levar fé no Diogo Moreira, sabe? Desde o tempo da Moto3, assim, pensei, esse cara não se abala, sabe? Esse cara, né, não vai fazer dancinha no pódio por causa de vitória. Sambadinha. Né? Isso, não tem sambadinha, não tem abraço à mãe, não tem... vou falar em português agora. Não, sabe? É um piloto padrão internacional, isso que eu achei legal, sabe? Pode ser que desagrade, né, o brasileiro médio, como o Rodrigo falou ali, né, que não conhece moto, né, não conhece ele, assim, mas se tá bem inserido no meio da MotoGP, eu acho que é melhor, né, eu acho que é um piloto que pode pode se manter lá, né, pelos próximos anos, né, isso que é o importante, né. O que eu acho que tem duas vertentes que usando um pouquinho que vocês falaram, né? Com relação a essa comparação do Diogo Moreira com o Gabriel Bortoleto, dos pilotos jovens fazendo seu primeiro GP Brasil, o problema é que o Gabriel também é esse piloto centrado, calmo,
precisa nas entrevistas e não chegou aqui em Interlagos, não deu muito certo. Como eu falei, que o Diogo, olha que foi o comportamento da mídia e do próprio Gabriel naquele final de semana, use como exemplo e meio que, isso é o que eu não devo fazer. E que Rodrigo, você até falou agora que talvez fosse melhor no final do ano o GP Brasil em Goiânia. Eu já não concordo muito, porque assim, olhando por esse prisma, unicamente por esse prisma de pressão, como é que vai ser. Porque quando um dos motivos que o pessoal colocou aquela pressão toda no Bortoleto foi que ele fez uma temporada muito boa. Ele vinha fazendo até Interlagos, a temporada do Gabriel Bortoleto não tinha muitos retoques. Você podia falar na China, que ele rodou sozinho, em Silverstone, que ele na chuva, situação difícil, que ele rodou, praticamente todos os novatos ou rodaram ou bateram naquele dia. A temporada do Gabriel Bortoleto vinha sendo sem muitos retoques. Então, criou aquela expectativa. Com a corrida em Goiânia sendo logo a segunda, você não vai ter nem tempo de criar essa expectativa. Ter só uma corrida, se na Tailândia, já vem para o Brasil. Então, não vai ter tanta expectativa. Também tem esse lado da moeda. Não vai ser criada a expectativa como foi criado a coisa do Bortoleto, que já foi já no final da temporada. Então, vamos ver. Eu espero que o Diogo seja ele tenha características muito parecidas com o Gabriel Bortoleto, não apenas na pilotagem, como na versão do campeonato, mas também nessa parte de centrada. O Gabriel se perdeu um pouco. Vamos ver, tomara que o Diogo não se perca e faça uma corrida dentro das possibilidades, dentro do potencial. Tem que levar em conta, ele é um piloto novato, a Honda está num período de ressurgimento, não está na melhor fase do Mundial de Moto Velocidade, longe disso. A gente lembra da Honda, principalmente da Repsol Honda, a melhor equipe, a equipe mais forte. De repente, ano passado, ela foi a última colocada no Mundial de Construtores e esse ano está, mesmo não foi o último, está acima da Yamaha, pelo menos. Você vê que também a grande Yamaha foi a última colocada no Mundial de Construtores, agora a Honda está à frente, perdeu as concessões, né? Chegou em sétimo com o Luca Marini, perdeu as concessões, pulou da Série D para a Série C, podemos dizer assim, a Honda. Então, vamos ver como o Diogo vai se comportar. Espero que a torcida que fica, que ele olha o que o Gabriel Bortoleto fez, o que ele sofreu, com o entorno dele também, como o Giovanni falou, que o entorno do Diogo olha assim, como é que foi aquilo ali, e tentar blindar o cara, né, e vamos torcer que ele não tenha um final de semana tão ruim como teve o Bortoleto. Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso papo, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a perspectiva da temporada do ano que vem, porque a gente teve um 2025 que a gente já brincou a gente já fez um programa sobre o Mark Marques campeão, falamos do massacre da Serra Elétrica que ele proporcionou nesta temporada, e o quanto a ausência do Mark Marques nesse fim de ano, né, ele se recuperando aí daquele acidente com o Bezek, etc e tal, a alternância de forças que isso proporcionou nessa reta final de MotoGP, chegando ao ponto de 6 corridas, 6 vencedores diferentes, chegou a 6. Me corrijam se estiver errado. Se não me engano, foi 6 em 7, algo assim. Foi realmente muita gente diferente vencendo, moto diferente vencendo. Então, virou uma salada. Tiroteio ali. Virou um baita de um tiroteio. 2016, né? 7 vencedores diferentes no ano. Então, ficou muito diversa, né? O que a gente pode esperar para o ano que vem? Porque, veja, Mark Marques certamente ganha com uma moto que é muito difícil de pilotar. Tá? O Bolliger foi chamado da Superbike para correr, né? Ele arrebenta com a Ducati de Superbike. E ele pegou a
a Ducati de MotoGP e falou que não foi uma experiência agradável. Ele usou mais ou menos essa frase, tá? Só que o Mark Marques chegou com essa moto que ninguém consegue fazer andar e proporcionou o show que ele proporcionou esse ano. O que vocês estão pensando para 2026? Alguma coisa muito diferente do que aconteceu em 2025? A Ducati vai fazer uma moto mais comportada? Enfim, o que vocês estão pensando a respeito de temporada? E aí, claro, tudo na especulação. O que vocês consideram de importante para a gente poder observar e ver o que pode se projetar para a temporada 2026 da MotoGP? O Carioli, começo com você. 2026 é o último ano que dá para fazer uma projeção mais ou menos segura, assim, porque não vai mudar muita coisa, né? É o último ano das 1000, então a Ducati deve continuar na frente, né? Porque eles não tem mais ninguém mudando a moto para 2026, tá todo mundo basicamente se debruçando na moto de 2027, né? A de 2026 é para pequenos ajustes, assim, que não deram certo em 2025, 2024. Então a Ducati vai corrigir, né? Vai tentar corrigir as pequenas falhas que tem ali na Desmosedice ali, provavelmente se baseando mais na GP24 e não na GP25, né? Que o Alex Marques gostou tanto e todo mundo gostou tanto, né? O Pecco Bagnaia praticamente implorou para ter essa moto. Então, eu tô começando a achar que a GP24 foi a moto do ano e não a 25. De certa forma, né, cara? Queria que vocês falassem isso para mim, porque a minha impressão foi essa. Foi assim, qual que foi a melhor moto do ano? A GP24, não a 25. Basta dizer que Alex Marques, conhecido por mim como o Ralf Schumacher piorado, foi vice-campeão com destaque. 3 vitórias. Ele foi talvez o terceiro. Eu acho que o Marco Bezek fez mais do que ele, mas o Alex Marques fez um baita campeonato muito, muito pela GP24. E lembrando que ele vai estar com a GP26 próximo ano. Ele vai ser moto de fábrica. Vai ser o Bagnaia e o Max e os irmãos Max. O Carioca dá alguma coisa a falar mais, Marcelo? Eu acho que não tem muita diferença, né? Assim, para esperar para o ano que vem, né? Talvez com a moto nova o Pecco Bagnaia saia da escuridão, né? É o que nós podemos pensar, também, né? Oi? Mas eu tinha uma chance também, né? Pois é. Pode ser que ainda é mais na escuridão, porque o motor está congelado, né? A gente sabe disso. Ainda que a carenagem vá mudar, algum detalhe aqui e ali possa mudar, como aconteceu talvez em Motegi, né? Em Motegi eu acho que ele correu com a 24, honestamente. Não sei, teve aquela fofoquinha ali da VR46, não sei. Isso, alguma coisa aconteceu ali. Só foi ali também, né? Que depois ali ele também voltou às trevas, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção de Motegi, só abrindo um parênteses aqui, Motegi acho que talvez seja a pista com as trajetórias de curva mais previsíveis de todo o calendário. É uma pista plana, cheia de curvas que você faz movimentos suaves com a moto. Não é o extremo oposto de Portimão, de Phillip Island, que você tem o sobe e desce, o vai e vem, assim, em velocidade e etc e tal. E naquela situação, naquele quadradinho ali, o Bagnaia falou assim, não, tá em casa. Assentou, né? Agora, no restante, um desastre de temporada para ele, infelizmente, tem que ser colocado, né? O adjetivo tem que ser colocado na mesa aqui, um desastre no campeonato dele. Talvez, acho que outro piloto que merecer um desastre seria Jorge Martin. Vamos ver como é que ele vai vir com a bala bem mais baixa, porque o Jorge Martin ele chegou na pilha falando alto, mas ele mal correu. Eu vou sair daqui, não vai sair, ficou. E de repente o Marco Bezek é terceiro colocado no campeonato, 3 vitórias, o número de vitórias do Alex Marques, como o Lucas Giovanni falou.
a melhor moto do ano, que é a GP24, e o Marco Bezzecchi vai começar 26 com bem mais moral que o Jorge Martin, que vai ter, mesmo campeão mundial na MotoGP em 24, ele vai ter que mostrar que veio. Aí ele fez 4, acho que ele largou 5, 6 vezes apenas. Uma defesa de campeonato desastrosa para o Jorge É curioso, Martin. né? Como o campeão de 2023 e o de 24 estavam muito por baixo em Valência, né? Os dois saíram pela porta dos fundos, assim, né? Não, aquela caminhada do Pecco Bagnaia até os boxes foi melancólico, foi deprimente. Não tirou o capacete até chegar no motorhome. Eu faria a mesma coisa, não o culpo. Eu faria a mesma coisa. Profundamente envergonhado, né, coitado. Fala, Rodrigo, tu estava... Eu acho que, assim, para o ano que vem, são duas grandes incógnitas aí, que é realmente a adaptação do Alex, que vai ser o termômetro para a gente saber se a Ducati vai conseguir desenvolver 2 motos ao mesmo tempo, ou se vai ter que, talvez, migrar para um projeto único ao longo do ano, que é uma coisa que talvez é o que ela vai ter que fazer para combater essa evolução da Aprilia aí, que a gente pode-se dizer que, assim, a Aprilia tem muito mais a ganhar se ela arriscar o desenvolvimento da moto para cima, para ir para cima do ano que vem, do que pensar talvez até em 27, porque é uma incógnita para todo mundo também. E em cima do favoritismo do Marc Marquez, eu não sei exatamente, assim, que talvez, eu acredito que, assim, o susto que ele levou com essa lesão, que é uma coisa que ele sempre diz em entrevistas, que o grande medo dele é se machucar novamente, talvez faça ele começar o ano que vem de uma forma mais cautelosa, fazer uma abordagem de campeonato igual a que ele fez em 2016. E vocês lembram que em 2016 ele resetou totalmente aquele modo kamikaze dele de 2015, que ele estava se engalfinhando com o Valentino o tempo todo, e passou a ser um piloto mais assim, foi a primeira vez que ele usou essa abordagem em 2016. Não dá para ganhar, tudo bem, eu chegar em terceiro. E aí ele contou com o erro dos adversários e acabou sendo campeão até com uma certa antecedência. Foi em Motegi também naquela ocasião. E uma coisa que o Alex disse também, que assim, o ponto forte dele é que você bater o Marquez num fim de semana é relativamente não fácil, mas é possível. Mas ao longo de um ano, com 24 corridas, no caso são 22, são 44 corridas com as sprints, é difícil. O favoritismo dele está em cima da mesa, sim, mas eu acho que até assim, ele talvez vai tirar um pouco dessa carga assim, de performance para talvez até pensar no que ele vai fazer com o contrato para 27, né? Porque ano que vem alguns papéis vão chegar na mesa dele. E não só de Borgo Panigale. Eu acho que o ponto que eu ia falar justamente do Marc Marquez é o seguinte, o Marc Marquez, ele ao vencer esse título, ele deu muitas respostas, até para ele me falou, eu precisava saber se eu ainda sou competitivo. E ele demonstrou de forma cabal que ele é um cara acima uns 3 degraus acima do resto do grid. A realidade é essa. Por mais que eu enxergue o Fábio Quartararo e o Pedro Acosta totalmente sem moto, eu estava até comentando aqui antes do vídeo, tem uma moto talhando para esses 2 rapazes que eles vão brigar por vitória e por título. Pedro Acosta e Fábio Quartararo são caras talentosíssimos, mas estão completamente sem moto. É a pior moto do grid, e a KTM tentando sobreviver. Faliu, foi comprada, os indianos já estão falando lá, tem coisa aqui que não precisa nem ter, tem que demitir mesmo. Então a KTM passou um momento mais delicado, e o Pedro Acosta junto. Mas acho que o grande ponto vai ser como o Marc Marquez vai voltar depois de outro susto, como o Rodrigo falou, porque o Marc Marquez já fez 33 anos, já tem 9 títulos, já deu a resposta que ele queria dar, que ele foi campeão depois de tudo pelo que ele passou. Será que ele ainda vai ter gana de conseguir uma moto difícil, que só ele andou, a GP25, vou dar um exemplo, o outro piloto que andou foi o Fábio Di Giannantonio, um campeonato extremamente regular. Ele chegou a ficar atrás do Franco Morbidelli, que também está entrando naquela fase de ex-piloto em atividade. Então, e estava com a GP24.
Então, eu acho que uma pergunta que precisa, que é uma grande questão para 26, será como vai vir para o Marc Marques? Já com 33 anos, já indo para a sua 14ª temporada na MotoGP, e uma moto difícil, e não vai participar do início do desenvolvimento, porque ele vai testar amanhã. Você vai pegar nessa moto lá em Sepang, lá para fevereiro, 2026, já em 26. Aí quem vai, lógico, ele tem a confiança do Alex Marques, mas também tem o Pecco Bagnaia. O Pecco Bagnaia, coitado, precisa de um divã, mais do que uma moto boa, precisa de um divã. Então, eu acho que fica muito nessa situação de o divã junto com o Manu Gonzalez, aproveitando aqui a cutucada, e Oscar Piastri. Então, acho que a questão é como o Marco Marques vai vir. Será que ele vai vir com aquela gana que ele veio com esse ano? Que joga nos primeiros testes, já via que ele ia ser campeão com fácil. Nos primeiros testes de 2025 dá para ver, ele vai ser campeão fácil. Como é que ele vai voltar? Né? 33 anos de idade, já foi 33 anos. Ele é novinho para... realmente é novo, mas com tantas cicatrizes, quantas cirurgias esse homem já fez? Né? Então vamos ver. Mas aí tem a questão de aumentar os números. Ele tem alguns números que ele quer aumentar. Passar o Rossi no Mundial de Títulos. Eu ia chegar nisso. Título. Eu ia chegar nisso. Essa é a motivação do Marques. Né? O Marques, ele ainda tem gana, por quê? Porque ele tem número que ele quer aumentar. Ele não, a concorrência em si não é a motivação dele. Não é correr contra o Bagnaia, ou contra o Bezzecchi, ou contra o Quartararo, ou seja quem for. Não é a motivação do Marc. O Marc está se colocando numa posição em que ele quer ser uma lenda numa prateleira cada vez mais alta. E acima do Rossi. Aí o cara encontra uma motivação transcendental. Ele está acima do grid, inclusive nesse aspecto também, que ele não vai ter uma rivalidade com alguém ali. Pode ter uma rivalidade ocasional, de repente, vamos supor que a Aprilia faça uma baita moto para o ano que vem, faça um desenvolvimento suicida que deixa a moto muito boa. Vai ser concorrente, o Bezzecchi vai ser rival dele, o Martin vai ser rival dele? Não vai. Na boa, não vai. O rival dele vai aparecer, vai ser aquele que o impedir de conseguir esses números, né? Esse vai ser o rival vai ser o desafeto do Marques, né? Quem será esse piloto? Essa é a nossa dúvida, né? Ou então o rival que o Marc Marques teve em 2025, o chão. Por enquanto é só o chão. Que eu falei lá atrás, o primeiro tombo dele lá em Austin, já falei assim, olha, ele só tem um rival esse ano, é o chão. Eu já acho que quando ele identificar que esse tal piloto vai chegar e começar a incomodar ele, ele vaza. Tem certeza. Ele vai ser esperto de vazar, tendo batido os recordes do Rossi ou não. Até mesmo porque ele tem o argumento de poder dizer, pois é, mas se eu não tivesse ficado quebrado 5 anos, eu já tinha batido todos esses números aí, né? Então... Também. Uma motivação, talvez, de tentar promover o irmão dele para a equipe de fábrica e fazer uma espécie de... A italianada não ia deixar jamais. Eu ia falar isso. Jamais. Sim, mas assim... Dois espanhóis na fábrica, na equipe de fábrica da Ducati, só se o Marc sai e aposenta, o Alex entra no lugar dele. É a única forma que ele volta para a Honda e corta para o irmão entrar. Pode ser. Mas aí é aquela história, o Ralf Schumacher piorado, pessoal. Não se esqueçam disso. Amigos, não tem como agradecer devidamente aí a presença de vocês. Foi um papo muito legal. A gente falou de tanto assunto aqui. Falamos, passado, presente e futuro. A gente fez aí o arco completo. Parabenizando mais uma vez o Diogo Moreira, esse feito muito interessante, feito extraordinário. Queria passar aí a palavra para vocês, umas considerações finais, antes da gente encerrar, e encerrar com esse sentimento de que algo extraordinário aconteceu nesse fim de semana. A gente tem finalmente um sucessor do Alex Barros, e isso para mim é muito legal, porque
A gente acompanhou a carreira do Alex e nós 4 aqui, Rodrigo, você falou uma coisa que é exatamente isso. A gente sabe o tamanho do Alex. O Alex não sabe o tamanho do Alex, mas a gente sabe o tamanho do cara. Quanto o cara foi talentoso e importante nesse universo das 2 rodas, né? E que a única coisa é que ele não tem uma faixa de campeão, o resto ele tem. Ele é sim MotoGP Legend, deveria ter sido colocado ali no gerador de caractere como Legend, realmente, não só como Grand Prix Winner. A gente tem essa consciência de dar esse devido status para ele. E agora a gente tem o Moreira para fazer uma temporada que, claro, vai causar muito mais interesse, mas que, ao mesmo tempo, a gente também vai poder acompanhar de maneira bastante aprofundada. Muito provavelmente a gente tem ainda mais cobertura no canal aqui do GP Total a respeito da MotoGP. O comeback do Marques já tinha sido super importante para que a gente pudesse realmente concentrar mais as pautas na MotoGP, e é claro que a chegada do Moreira também faz com que a gente só aumente as nossas horas de programação aqui do nosso canal voltadas ao universo das 2 rodas. Vou começar aqui com o nosso estreante da noite, Rodrigo Félix. Obrigado, meu amigo. Foi muito legal ter você aqui, a gente poder compartilhar isso, e tenha certeza que essa não vai ser uma participação isolada, você certamente vai ser convidado mais vezes para que você faça parte aqui com as suas análises, com o seu conhecimento histórico, com tudo que você pode trazer desse universo de 2 rodas aqui para o nosso público que devora justamente isso. Bom, então, novamente, eu que agradeço, fiquei honrado com o convite, como eu disse no início do nosso papo aqui, assim, para mim, uma grande honra estar conversando com vocês por essas horas aí, sobre uma coisa que a gente gosta e pesquisa e lê há tanto tempo, e muito do meu conhecimento foi adquirido lendo o GP Total desde 2002. E, assim, para sacramentar tudo isso que aconteceu nesse fim de semana, que é uma coisa que talvez a gente ainda não se deu conta. Talvez a ficha, como o próprio Diogo falou numa entrevista, a ficha dele não caiu, a ficha de quem acompanha isso há tanto tempo como somos nós 4 que estamos aqui. Hoje, por exemplo, eu que gosto muito de estatística e de história, eu sempre consulto a tabela de resultados ali, até pelo Wikipedia mesmo, olhei, estava lá, MotoGP, campeão do ano, Diogo Moreira. Eu falei, realmente isso aconteceu, sabe? Deu aquele choque assim no início. Então, assim, é uma coisa que talvez no futuro a gente não sabe qual vai ser, né, o sucesso, a trajetória do Diogo, que a gente espera que seja uma trajetória de sucesso. A gente vai se dar conta do que aconteceu no último domingo, foi uma coisa enorme, e teve a participação de um cara muito especial para a história do esporte, para a história do motociclismo do Brasil, que foi o Alexandre Barros. Então, eu acho que, assim, ele também é um personagem disso. Ele, como eu disse, ele é muito modesto, ele nunca vai reconhecer isso, nunca vai tomar para si o crédito devido, mas foi para mim também a imagem do fim de semana, ver ele contemplando o bom trabalho que ele fez com o Diogo Moreira, primeiro campeão brasileiro da história, né, do motociclismo. Então, acho que foi muito especial. Como foi especial esse convite para conversar com vocês aqui hoje. Carioli, meu xará, obrigado mais uma vez por estar aqui, por dividir esse momento histórico para a gente que gosta tanto de história de esporte a motor, de conseguir acompanhar essa passagem de bastão desse cara aí, esse cara genial aí que tanto fez pela moto, né, a representação brasileira no exterior, nas 2 rodas. Suas considerações finais, meu amigo. Para mim foi um grande momento, né, porque desde que eu comecei o site em 2014, o motociclismo já vinha em ascensão, já. Ele teve uma grande ascensão ali naquela época, e ver o título do Diogo Moreira, um título mundial, assim, e poder cobrir isso com o meu próprio site foi realmente muito gratificante, sabe? Tipo assim, eu pude acompanhar, né, a evolução do piloto, né, e é muito legal a gente finalmente, depois de quase 20 anos, né, de espera, assim, porque o Alexandre Barros
é contemporâneo, mas já fazia bastante tempo, né, que isso tudo aconteceu, e é muito satisfatório, né? A gente finalmente ter um piloto que a gente possa dizer um piloto de ponta, né? Era um piloto de ponta já, quando ele assinou o contrato com a MotoGP, mas agora ele não é só piloto de ponta, é um piloto campeão mundial, né, cara? Isso é que realmente nos enche de orgulho, né? E não importa o que aconteça, né? De agora em diante, né? Sabe que ser campeão de MotoGP é uma coisa, já é bem mais difícil, né? É realmente outro patamar. Mas que fique isso na cabeça de todos, né? Temos um campeão brasileiro. Isso ninguém tira dele, ninguém tira do Brasil, né? Muito legal. João, fecha pra gente aí esse nosso histórico. O momento, até a Juliana Tessa fez aquele texto depois, eu achei bem interessante, que falando sobre o histórico, que muita gente a gente meio que analisa os momentos históricos aí, mas o que o Diogo fez foi um momento histórico, como o Carol falou agora, isso aqui vai ficar marcado para sempre. Daqui a 50 anos, que a gente está falando do Celso, há 52 anos atrás, a primeira vitória brasileira, a gente está falando, então, provavelmente em 2070, a gente vai estar falando sim do Diogo, o nome dele está na história do esporte brasileiro, não apenas do esporte, nem na motovelocidade, nem do esporte brasileiro. A gente ainda não, como o Rodrigo falou, a gente meio que ainda não caiu a ficha ainda do quão grande o feito que ele teve, da mesma forma que o Alexandre Barros meio que não tem noção do quão grande ele é, talvez um dos maiores freadores da história do MotoGP, e a gente não tem a menor noção do que o Diogo fez, mas assim, sem ninguém tasca, muito legal, foi muito bom ter acordado cedo para assistir esse momento histórico, foi muito legal, inesquecível, e que ele tem uma carreira, o Carol falou, muita gente fala que ele tem condições de ser campeão do MotoGP, mas ter condições de ir lá e fazer depende de muitos fatores, muita coisa mesmo, mas porque ele tem uma carreira de sucesso na MotoGP longa e que cria uma base para de repente, como o Barros, infelizmente, naquele momento não conseguiu criar essa base de jovens pilotos, então de quantidade, né, de seguidores para vir no seu vácuo, mas de repente o Diogo tem uma carreira longeva e bem interessante na MotoGP, que de repente inspire outros pilotos a fazer o que ele fez, e daí que o Alexandre Barros também, de repente ele acerte novamente e traga outro piloto aí. Ele que foi bem clínico com o Diogo. Vai que o raio caia mais uma vez no mesmo lugar, não é mesmo? Exatamente. E que ele consiga trazer um novo piloto. Vamos torcer e vamos acompanhar e vamos curtir. Como você falou, Giovanni, a gente curtiu muito domingo, a gente curta muito a carreira do Diogo na MotoGP. É isso aí, vamos curtir esse momento e curtir a temporada 2026 da MotoGP, a gente acompanhar, a gente testemunhar a evolução do Diogo Moreira na categoria principal, ele que está vindo aí desse feito histórico que a gente, nessa mais de hora e meia aqui, 1h43, a gente analisou. Porque justamente essa é a nossa proposta aqui, de falar de análise, falar de história, essa é a pegada do GP Total. Se você chegou até aqui, deixa o like, assina as notificações, dá uma olhadinha no nosso quadro de entrevistas, os nossos cortes também, e fique atento aqui às novidades do nosso canal, que a gente está sempre aqui para trazer conteúdo diferenciado, conteúdo aprofundado para quem realmente tem entusiasmo com o esporte a motor, porque este é o GP Total. Um grande abraço a todos e até a próxima.